Sejam bem-vindos ao canal A Verdade que Liberta. Adão e Eva, a origem da escolha e do caráter humano. Quando Adão e Eva foram criados por Elohim, o Deus eterno, receberam dele não apenas a vida, mas também algo muito mais profundo: o livre-arbítrio, o poder de escolher entre a obediência e a desobediência. Eles viviam em perfeita comunhão com o Criador, desfrutando de tudo o que o Éden podia oferecer. Mas um dia, seduzidos pela serpente, decidiram agir segundo a sua própria vontade e não segundo a vontade de Elohim. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Essa decisão não marcou o fim do amor de Elohim, mas o início das consequências espirituais do pecado. A separação da presença divina não destruiu a capacidade humana de escolher, mas trouxe consigo uma tensão no coração humano que permanece até hoje. Dentro de cada ser humano, existem duas naturezas em conflito. Uma inclinada ao bem, desejosa de agradar a Elohim. Outra inclinada ao mal, movida pela desobediência e pelo orgulho. Essa luta entre carne e espírito, entre vida e morte, tornou-se visível nos próprios filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Abel herdou a inclinação espiritual de buscar a comunhão com Elohim, oferecendo-se com fé e pureza diante do Deus eterno. Caim, por outro lado, revelou a natureza corrompida, resistindo à voz divina e buscando satisfazer seus próprios desejos. Assim, os filhos de Adão não apenas herdaram a vida física, mas manifestaram espiritualmente o resultado da escolha original. A mente da carne é morte, mas a mente do espírito é vida e paz. Romanos 8:6. Em outras palavras, a desobediência de Adão e Eva evidenciou o poder das escolhas humanas. Seguir Elohim, o Deus eterno, pela fé e obediência, ou seguir o caminho do orgulho e da rebelião, como fez Caim. Desde o Éden, a humanidade foi dividida em duas linhagens espirituais: os que se rendem à vontade de Elohim e buscam a vida, como Abel; os que seguem o caminho da serpente e da morte, como Caim. Gênesis capítulo 5, versículo 13. O homem foi criado à imagem e semelhança de Elohim, o Deus eterno. O propósito original, toda a humanidade ser filha de Deus, pela obediência e comunhão com o Criador. Deuteronômio capítulo 14, versículo 1. A filiação espiritual é marcada pela obediência à lei de Elohim e pela santidade. João capítulo 1, versículos 12 e 13. A filiação divina não é natural ou carnal, é espiritual, concedida pela fé em Yehoshua, o Cristo Salvador. Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 17. Ser guiado pelo Espírito significa viver em obediência à vontade de Elohim, abandonando as obras da carne. 1 João capítulo 3, versículos 9 e 10. A prática distingue os filhos de Elohim dos filhos do diabo. Os filhos de Elohim praticam a justiça e o amor. Os filhos do diabo vivem em pecado e ódio. Mateus capítulo 5, versículo 9. Yehoshua, o Cristo Salvador, nos ensina que a filiação divina se manifesta naqueles que promovem a paz. Filhos do diabo, base bíblica. Gênesis capítulo 4, versículos 5 ao 8. Caim rejeitou o conselho de Elohim, sendo movido pela inveja e ira, e matou seu irmão Abel. João capítulo 8, versículo 44. Quem vive na mentira e no ódio é chamado filho do diabo, homicida desde o princípio, uma alusão direta a Caim. 1 João capítulo 3, versículo 12. Caim era do maligno, não por nascimento físico, mas por aderir ao comportamento do inimigo: desobediência, inveja e homicídio. Atos capítulo 13, versículo 10. O apóstolo Paulo chama de filho do diabo quem distorce a verdade de Elohim, mostrando que a expressão é moral e espiritual, não biológica. Mateus capítulo 13, versículos 38 e 39. Yehoshua ensina: no mundo existem duas sementes espirituais, os filhos do reino de Elohim e os filhos do maligno.
O fruto revela a quem pertencemos. Contexto histórico e fontes. Livro de Enoque. Menciona filhos de Elohim que se corromperam, influenciando a mentalidade judaica sobre a oposição entre justo e ímpio. Midrash Rabbah comenta que Caim rejeitou a obediência, sendo considerado discípulo da serpente. Conclusão. Filhos de Elohim, o Deus eterno, nascem de novo pela fé em Yehoshua, o Cristo Salvador. São guiados pelo Espírito e praticam justiça. Amam o próximo e buscam a paz. Filhos do diabo. Praticam o pecado e rejeitam a verdade. São guiados pelo ódio, inveja e mentira. Pervertem os caminhos de Elohim, o Deus eterno. Qual dessas sementes você tem cultivado em sua vida? Estamos escolhendo seguir Elohim ou a serpente? Se esse vídeo te ajudou ou te inspirou, compartilhe com quem você gosta. Vamos espalhar essa mensagem juntos. Essa é a verdade que liberta.